Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 19, versículo 15. O ponto 1 que diz: Jesus regerá as nações com vara de ferro. Bom, então lembrando, Jesus apareceu montado num cavalo branco, preparado para a batalha, o seu exército, a sua igreja, com ele. E agora o versículo 15 diz: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo vem para implantar o reino milenial. Assim que o anticristo e o falso profeta forem vencidos, Jesus estabelecerá o julgamento dessas nações, ou seja, as nações que vêm lutar ao lado do anticristo, e nessa proposta de destruir a última religião que ainda estará falando de Jesus Cristo, que nesse momento serão os judeus. Estarão falando de um monoteísmo, O anticristo vai querer encerrar com o monoteísmo. Isso é muito claro na profecia. Ele vai, claro, tentar alterar essa crença dos israelitas. Ele as regerá com vara de ferro, ele, Jesus, as regerá com vara de ferro, significa que as nações terão que se submeter ao reino de Deus. E significa também, claro, como estarão em corpos incorruptíveis, então existirão os descontentes, aqueles que não estarão aceitando esse governo de Jesus Cristo, apesar de ser um reino justo. A princípio nós pensamos, todos vão se converter. Não, a Bíblia fala de uma grande conversão, mas também fala dos descontentes, Um texto é esse daqui, que diz realmente que Jesus vai ter que tratá-los com vara de ferro, ou seja, está descrevendo que serão punidos aqueles que tentarem alguma coisa contra o reino, O versículo prossegue, o comentário prossegue, Este versículo é apontado por alguns como evidência de um apocalipse figurado. Quando aparece aguda espada, seria um símbolo da palavra de Deus vencendo a heresia e a verdade de Deus dominando na terra. É uma parte até, vamos dizer, eu concordo que haverá também uma questão de uma batalha doutrinária, tanto que eu acabei de dizer, o anticristo vai tentar mudar a doutrina do monoteísmo. E isso está acontecendo no mundo, O politeísmo, o culto à natureza, isso está crescendo muito no mundo. O anticristo ele vai querer acabar com a doutrina do monoteísmo, então é claro que existe uma batalha também doutrinária, mas vai haver também uma batalha física. Isso está claro pela quantidade de mortos que Ezequiel profetizou, então vai haver uma guerra. E até porque Israel deve chegar a um estado de conversão, infelizmente, quando eles estiverem sofrendo derrota atrás de derrota para o exército do anticristo, Então vai ser essa hora que eles vão se ver apertados e clamarão. É o que Zacarias profetiza, aí nós já estudamos lá no capítulo 14, O comentário prossegue. Então pode ser também, eu acredito que haverá sim a questão doutrinária, a aguda espada também ser simbólica. Mas a segunda parte do versículo diz que ele regerá as nações com vara de ferro, o que deve ser interpretado de forma literal, ou seja, um justo juiz que pune os desobedientes e não aqueles que teriam sido dominados pela palavra de Deus. Então tem pessoas ainda que não foram dominados pela palavra de Deus, ou seja, não concordam. O comentário prossegue. O mesmo se aplica ao pisar o lagar do vinho, que fala de uma luta contra as nações que se aliaram ao anticristo durante a grande tribulação. E na batalha do Armagedon serão, entre aspas, pisados, ou seja, vencidos pelo exército de Jesus Cristo e da igreja. Os católicos e protestantes que negam a Jesus o direito de reinar na terra sobre a nação de Israel já deveriam ter abandonado essa teoria com o retorno de Israel para Canaã depois de 1900 anos.
Estou dizendo 1900 anos, porque é mais ou menos o período, desde o ano 70, ok? Ou considerado o ano 135, até o ano 1948. Então foram cerca de 1900 anos. O retorno de Israel para Canaã mostra que eles fazem parte sim do plano de Deus. E que essa doutrina que diz que Israel foi cortado totalmente do plano de Deus, isso não é verdade. No momento eles estão desviados, eles foram cortados, mas serão reenxertados. É isso que o apóstolo Paulo diz claramente. Bom, então, depois de 1900 anos. Mas como não o fazem, deveriam olhar para esse texto, pois ele deixa claro que haverá uma batalha física entre o exército do céu e o exército do anticristo. Mas, infelizmente, eles foram enganados pela religião de Baal, que foi iniciada por Nimrod após o dilúvio. A igreja fiel, Jesus prometeu que ela governaria as nações e as quebraria como um vaso nas mãos do oleiro. Em Apocalipse 2, versículo 26 e 27, diz: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, claro que quebrar como vaso de oleiro significa fazer um novo vaso, ok? Ou seja, vamos ser sacerdotes misericordiosos, reinaremos sobre as nações e vamos ensiná-las o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro culto a Deus. Hoje elas são enganadas por um falso cristianismo, que é o católico. Esse não é o verdadeiro cristianismo. Então, durante esse período, vamos ensiná-las qual é o verdadeiro cristianismo. Então, elas estarão sendo quebradas nas nossas mãos como um vaso nas mãos de um oleiro. É claro que a igreja ela terá um papel fundamental para que o conhecimento do Senhor encha a terra, como está profetizado em Isaías capítulo 9. Ok? A igreja estará ensinando as nações e até Israel no início do milênio, porque, claro, Israel será um novo convertido. Em questão doutrinária, eles terão que assentar-se para estudar com o apóstolo Paulo e outros que interpretaram, e terão que começar a estudar o Novo Testamento. Eu disse para vocês que provavelmente as duas testemunhas vão evangelizar Israel e vão falar de Jesus, vão usar passagens certamente do Novo Testamento. Os 144 mil também. Mas hoje os judeus eles estudam o Novo Testamento só como história, porque acaba sendo um relato da vida judaica dos dias de Jesus, né? Eles não têm um outro documento que tenha sido tão bem preservado como esse. Não existe documento judaico descrevendo esse momento, ok? Então eles estudam de forma histórica. Mas durante o milênio eles vão estudar doutrinariamente. Então serão novos convertidos, terão que se assentar para aprender com a igreja. Então Israel faz parte desse vaso, né, que será quebrado também nas mãos da igreja, né? O comentário prossegue. A igreja lutará e vencerá as nações representadas no exército do anticristo, mas também participará da transformação dessas nações, simbolizada no vaso sendo quebrado nas mãos do oleiro. A igreja fará dessas nações um vaso novo. E nós acreditamos que a igreja vai se tornar, poderá se tornar visível, assim como Jesus, estando no novo corpo, ele se tornou visível. Então a igreja também poderá. Mas, essencialmente, esse será um trabalho israelita. Os israelitas é que durante o milênio eles estarão reinando com Cristo de forma física aqui na terra. Eles de forma física. E Jesus, claro, está num corpo espiritual. Ele não vai tomar um corpo físico para reinar, ele vai reinar no corpo espiritual. Mas quem estará aqui visível, vivendo em corpos físicos, nascendo e morrendo, serão os israelitas e as outras nações. O comentário prossegue. Esta manifestação do Messias foi profetizada por Davi no Salmo 2,
Davi inicia indagando o porquê da rebelião das nações. Veja o que ele diz. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra Yahvé e contra o seu ungido, dizendo. Então veja, Davi prossegue descrevendo o plano das nações contra o Messias. Então Davi está dizendo como é esse plano. E o que elas dizem? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É exatamente o que ouvimos nos dias atuais. As nações descrevem o cristianismo como uma cultura judaico-cristã opressora. Ou seja, estamos diante do cumprimento profético em que os homens vão aderir à proposta do anticristo de destruir a família e aderir a uma libertinagem sexual. Mas Davi prossegue falando da reação de Adonai à proposta das nações, ou seja, estou contextualizando com vocês Davi, porque diversos salmos ele fala profeticamente do Messias, o Salmo 2 é um, ok? E agora ele fala da reação de Adonai ao que eles fizeram. O versículo 4 ele diz, aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, ou seja, Adonai zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, diz o Senhor. E anuncia a conquista das nações. Recitarei o decreto, e Yahvé me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Ou seja, mais uma vez usando a expressão de vaso de oleiro. Então, elas serão quebradas e quebrantadas. O salmista conclui com a descrição pós-batalha do Armagedon, com as nações sendo exortadas a serem obedientes a Yahvé e ao seu filho. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi a Yahvé com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ou seja, ele descreve também exatamente esse mesmo momento que nós estamos vendo aqui de Jesus se manifestando nesse exemplo, regendo as nações com vara de ferro. Tanto diz que terão descontentes, mas fala ao mesmo tempo da transformação, ok? Da transformação de alguns, porque um processo vai ocorrer. E como o apóstolo Paulo diz, quando o vaso chega nas mãos do oleiro, pode sair um vaso para a honra ou para a desonra. O vaso para a desonra significa aqueles que não aceitam as exigências do rei. O vaso para a honra são aqueles que aceitam as exigências do rei. Ok? E assim, o mesmo que acontece hoje com a igreja, acontecerá também durante o milênio. Israel também poderá fazer essa obra na vida das nações.